E se você precisar de ajuda, a gente conversa no meio da tarde. Ó, pessoal, vem cá. Olha só, gente. Se a gente vem aqui no cenário, aqui no cantinho, selecionar cenário, a gente pode escolher um cenário. A gente tem no pincel pintar, que é fazer um cenário novo. Ser surpresa, que é um cenário qualquer que ele vai te entregar aleatório. Ou ainda, carregar cenário. Carregar cenário a gente vai usar para fazer aquele projeto da janela. Isso é uma coisa que a gente vai fazer semana que vem. A gente vai pegar uma foto, vai tirar a janela e vai colocar alguma coisa acontecendo como se fosse lá fora. A gente na frente e alguma coisa acontecendo lá na janela. A gente pode fazer esse projeto semana que vem. Agora eu quero vir aqui em pintar. Pintar. Aí você vem. Quando a gente vem em pintar, aqui mudou. Repara só. Quando a gente vem pintar, aqui não é mais fantasia. Aqui agora está escrito cenário. E olha só que interessante. Tem um cenário e dois. Ó, tem dois cenários aqui. Ó. Manteve o primeiro e agora tem o segundo. Então, quer dizer, quando a gente vem no pincel, em cenário, pincel, a gente está tendo dois cenários. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer um cenário aqui rapidão. Olha só, vou vir aqui pegar um retângulo verde, que é o chão. Um retângulo roxo, que é o chão. Um retângulo verde, que é o chão. Ó, o retângulo verde, que é o chão. E um retângulo azul, que é o céu. Opa! Então, a gente faz aquela coisa básica, que é o chão. Só que, Rafael, aí você vai ter que tirar o contorno, né? Senão fica contornado. Tem aqui contorno, ó. Contorno. Aí a gente vem aqui e clica nesse... tipo essa marca aqui, como se fosse um risco que era traçado de fora a fora, vermelho. Uma linha vermelha de fora a fora, quer dizer vazio. Aí a gente tira o cenário. Então, ó, tirei. Vou colocar um verde. Porque uma coisa que a gente não fez ainda é isso. A gente pode fazer o personagem andar e ele fica no mesmo lugar e o fundo que vai mudando. Isso é bem legal. Só que o meu verde está muito clarinho, está muito azulado. Vou colocar isso agora. Quando, gente, olha só, quando você... Aí é só você colocar, você pode colocar, tipo assim, no cenário inteiro, aí é só você colocar lá aquela opção pra trás, porque, tipo assim, vai tampar, né, o negócio. Aí você vai É isso que a gente vai estudar agora. Tem essa opção de colocar para trás, que é muito legal. Então, olha só, gente, eu fiz aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Eu fiz o cenário 2, o meu cenário 2, então ele está do jeito que vocês estão vendo. Um retângulo verde e um retângulo azul. Eu vou voltar no primeiro cenário, lá em cima, que ele está vazio. E vou colocar, só para ser rápido e a gente não ficar perdendo muito tempo, eu vou colocar como se fosse um deserto. Então, simplesmente vou fazer um retângulo creme, cor de areia. Tipo um amarelo, que lembra cor de pele. Então, é o deserto. Então, eu tenho um deserto e eu tenho como se fosse uma rua, assim, com um gramado e o céu. Então, é como se eu estivesse passeando pelo mundo. Passei pelo mundo. Então, eu vou sair do Egito e Aí vim... você também pode fazer uns cactos, tipo, com várias bolinhas verdes. Ah, isso é uma boa ideia. Então, olha só, eu saí do Egito e vim parar no Brasil. Então, o meu primeiro cenário vai ser esse, creme. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu volto para o código. Fiz 2 cenários, tá ótimo. Volto para o código. Aqui, olha só. Como é que a gente vai fazer, então? Ó, troca de cenário. Troca de cenário, a gente começou a explicar aquela hora e parou. Então, olha só. Aparência, olha só, em aparência. Olha só, gente. Se eu clico aqui, ó, no bichinho, aparência, olha só, ele está com um jeito. Mude a fantasia. Essas coisas. Você clica eu cliquei no gatinho aqui embaixo.
Apareceu várias formas, tipo assim, mude a fantasia e tal. Se você clica em cenário aqui, ó, na barra de cenário, aqui não está escrito palco, muda completamente as configurações aqui de aparência e vira tudo configurado para cenário. Porque é assim, se você clica aqui na zona de atores, você está falando de troca de fantasia, tem som, essas coisas. É como troque tamanho grande, tamanho pequeno, todas aquelas aparências que você pode fazer com o personagem. Quando você vai para palco, muda. Então, olha só, o que a gente vai fazer então? A gente vai colocar aquele, vamos vir aqui, ó, mude para o cenário 2. Quer dizer, eu estava num lugar e vamos mudar para o cenário 2. Então, o que nós vamos fazer? Veja bem, a gente vai colocar eventos, a bandeirinha verde. Alguma coisa tem que acontecer antes de trocar o cenário. Por exemplo, ele andando. Então, vamos colocar assim, ó, aparência. Vamos colocar ele andando sem sair do lugar. Aparência, vamos voltar para o gatinho. E aí a gente vai colocar troca de sprite, que é como se fosse ele andando sem sair do lugar. Como que é isso? A gente coloca multifantasia e espera meio segundo. Multifantasia e espera meio segundo. Então ele vai ficar mexendo com o pezinho e você vai, quem vê, vai achar que ele está trocando de. Coloca também a bandeirinha verde, porque quando a gente der o clique na bandeirinha verde lá em cima, vai mexer tudo. Vai mexer. Então vamos lá. Aparência. Ele vai fazer o quê? Ele vai esperar 1 segundo, mude para fantasia 2, só que antes, ó, espera 1 segundo. Meio segundo, vou colocar bem rapidinho, 0,5 segundos. 0,5 segundos. Aí vem, muda para fantasia 2. Só que eu quero que ele espere de novo. Eu venho aqui. É só você colocar Ctrl-C, Ctrl-V. isso. Você faz assim. Vocês sabem rapidinho, B? Vocês sabem já duplicar? Olha o que eu fiz. Eu cliquei não, primeiro. Não precisa. Tá. Não, porque eu vou voltar para fantasia. É só você fazer assim. Pode falar. Quando a bandeira verde for clicada, sempre espere 0,5 segundos. Próxima fantasia. Só isso. Isso é uma boa ideia. Simplificou bem. Só que aí eu te pergunto, e se tiver lá no, por exemplo, tem personagem igual o dinossauro que ele tem 5 sprites e você só quer usar 2. Aí não tem jeito de ser próxima fantasia, porque se do jeito que o Bernardo está ensinando, do jeito que o Bernardo está ensinando, é assim. O gatinho só tem 2 sprites, que é ele com a perna aberta e ele com a perna fechada. Aí funciona, próxima fantasia, porque são só 2 sprites. Agora, se tem lá um leque de sprites, que nem, por exemplo, o dinossauro tem ele com o rabo mexendo o rabo, abrindo a boca. Então, a outra opção é isso aqui, ó. Mude para a fantasia 2, aí depois mude para a fantasia 1. Esse é o jeito de você usar só determinado sprite, mas que nem o Bernardo falou, nesse caso aqui, realmente, só que só tem 2 sprites, então a gente pode vir aqui, ó, próxima fantasia. Isso é uma ideia ótima. E aí a gente vem no controle e coloca sempre. Ou repete, vamos colocar repete 10 vezes. Pode ser, repete 10 vezes. Aí, coloquei sempre. Quando clica, aí ele está sempre mudando, olha lá, ó. Sempre mudando. Aí, o que nós vamos fazer? Pausa, volta lá no cenário, que já tem o código também. Gente, vocês perceberam que a gente está programando cenário? Tem gente programar cenário. A gente vai colocar aqui, ó, espere, por exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa. Troca de cenário. Por exemplo, olha só, espera, por exemplo, mesma coisa, sempre. Coloca sempre aqui. E aí vamos vir em aparência e coloca próximo cenário. Professor, mas então a gente tinha que ter uns 20 cenários, né? Exatamente. Só que aí tem que colocar o quê? Tem que colocar primeiro um intervalo também, que é bacana. Vou colocar um intervalo longo, vou colocar um intervalo de 5 segundos. 5 segundos, vai trocar de cenário. Então, olha só que legal. Ele está andando no deserto. Aí, depois de 5 segundos, foi para o cenário da mata. Só que já que só tem 2 cenários, ele vai voltar para o deserto. Mas olha só, é uma coisa que a gente nunca tinha feito até agora, troca de cenário. Então, Rafael. Oi. Lembra daquele dever que você passou de fazer uma programação com veículo?
Lembro. Aí lembra que eu fiz a motoquinha trocando? Ah, é verdade. Pois é, eu acho que só a Bruna que não tinha feito ainda, porque eu já vi o Bernardo fazendo, a Bia também. Então, assim, pelo menos é uma coisa que eu percebi que vocês ainda não tinham visto. Então é legal porque agora fica mais fácil. Agora, gente, olha só que interessante. A gente vai fazer uma coisa agora muito legal. Olha só, tá vendo aqui que ele tá no meio da mata? Ele tá numa grama? Vamos fazer uma opção dele escolher 2 lugares para ir? Que tal? Parece difícil, né? Vamos lá. Quer tentar? Manda ver. Beleza. Olha só. A gente vai ter que vir aqui, ó. Vamos fazer uma coisa simples. Vou vir aqui no gatinho e vou no pincel pintar para criar uma placa. Vou criar uma placa em fantasia. Criar um retângulo. Escrito, por exemplo, deserto. T de texto, deserto. Tá escrevendo e não tá aparecendo, é por causa que tá com a mesma letra do fundo. É só você vir aqui e mudar, ó. Se você vai escrever com a mesma letra do fundo, vai dar esse problema. Tudo bem, você vem aqui, pega e estica. Isso agora vai ser bem maneiro. Se você está achando muito grande, você pode diminuir no tamanho lá do 100, ou você pode simplesmente selecionar tudo aqui, ó, fazer uma seleção de tudo e diminuir também aqui, ó. Você pode, se você quiser. Colocar o pauzinho da placa, vocês sabem aquela plaquinha que fica segurando uma plaquinha, sabe? Ó. Ah, professor, mas como que eu faço? O meu retângulo está roxo. Como que eu faço para poder deixar ele da cor da placa? Você vem no baldinho e clica no bege. Ah, não. Ó. Olha só. Olha só. Eu tô com o roxo selecionado. Aí, quando eu venho aqui, ao contrário, fica roxo. Então, a gente tem que primeiro então fazer o quê? Cancela. Vem na seleção. Primeira coisa, pega o amarelo. Pega o amarelo primeiro. Vem no baldinho e clica aqui embaixo, ó. Aí fez lá, ó, ficar da mesma cor. Ah, professor, mas eu não queria que ficasse da mesma cor, porque as madeiras às vezes são de cor diferente. Aí você pode mudar um pouquinho, deixa um pouco mais escura lá, ó. Você vê no brilho. Tirei um pouco do brilho, deixei um pouco mais escuro no brilho. Aqui, ó. Aí ficou como se fosse assim, eu usei 2 madeiras diferentes. Olha lá. Então eu usei uma madeira mais escura para fazer o cabo e uma madeira mais clara para fazer. Ah, professor, então beleza, vamos usar essa placa, a gente pode copiar só ela. Então você vem aqui no desenho aqui em cima, clica nele e dá duplicar. Quando eu dou em duplicar, apareceu a mesma placa. Aí eu só venho aqui no T de texto e coloco outro nome. Por exemplo, deserto ou praia. Qual que é a diferença? No deserto, a gente pode fazer a pirâmide do Egito. Rafael, Oi. olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei um botão. Peraí. Eu tô descompartilhando a tela. Tá. Deixa eu rotacionar aqui minha câmera. Espera. Aqui, eu fiz um botão, né? Que ele fica correndo. Aí você clica no botão, aí muda o cenário. Também tem o efeito dele. Olha lá, gente. Olha lá que legal que ele fez. Olha só que legal. Ele fez um botão como se fosse um joguinho de celular. E aí, quando você clica no botão, o botão é como se fosse um ator que você ativa. Ele ainda faz como se você estivesse mesmo clicando nele aqui, ó. A cor dele muda. Eu usei isso aqui, ó. Ficou muito bom, hein? O de 25 ao 0.5, o de menos 25 ao cor. Tira
tira uma... Depois você... Nossa, ficou muito legal lá, gente. Quando ele clica, muda a cor. Depois, você vai tirar uma foto e colocar pra gente no grupo, pode ser? Tirar uma foto desse código do botão? Pode ser. Então tá, mas agora vamos voltar aqui. Uhum. Vamos voltar aqui porque eu quero fazer assim, ó. Continuar o que eu estava ensinando para a gente terminar isso na aula. Mas eu achei essa ideia bem maneira. Bem, olha só. Então a gente tem duas placas. Uma escrita deserto, a outra é praia. Beleza, a gente volta lá. Ah, gente, eu fiz errado. Eu fiz errado porque tinha que ser um outro ator. Tinha que ser um outro ator. Ah, eu posso duplicar, já sei. Já sei uma forma de resolver. A gente vem, volta no código, clica aqui na plaquinha que está criada e duplica. Duplica, e uma vai ficar como praia, e na outra a gente volta em fantasia e volta para deserto. Beleza, eu dupliquei e escolhi outra fantasia lá. Então, olha só, pessoal. A gente agora tem duas plaquinhas, olha que maneiro. A gente tem o deserto e a gente tem a praia, duas placas no meio do caminho. E agora a gente vai programar o quê? Se a gente clicar em cada uma delas, por exemplo, como é que a gente faz isso? Vem em eventos e quando esse ator for clicado, né? Quando esse ator for clicado, porque eu estou falando da placa. Então, quando a gente clicar na plaquinha, a gente vai para a praia. Ou se a gente clicar no deserto, a gente vai para o deserto. Então, é uma coisa que a gente vai fazer em uma plaquinha e depois vai copiar e vai colocar no outro. Quando esse ator for clicado, vai acontecer o quê? Aparência. Mude para o cenário 2. Só que a gente vai ter que voltar lá em cenário, porque a gente tem que ter 3 cenários. Olha só. Vamos voltar, já voltei em cenário, tá? Tem que fazer mais um cenário. Mas a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer de uma forma simples. Eu vou simplesmente pegar esse cenário aqui da grama, eu vou simplesmente pegar ele e vou duplicar ele. E no lugar da grama, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o chão de areia. Ó, vem aqui e troco para uma coisa amarelada. Então, a gente já tem. E aí para ficar um negócio mais bacana da pirâmide do Egito aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um retângulo que é o céu, né? Um retângulo novo. E vai ser azulado, que é como se fosse o céu. Parece até com a praia. Mas sabe qual que é a diferença? A gente agora vai pegar um outro quadrado, ó, e vamos colocar aqui. Olha que interessante, como é que faz a pirâmide do Egito? A gente coloca um quadrado. Só que se a gente pega o quadrado e roda, tá ficando de uma cor que não dá para ver, por causa que tá da mesma cor aqui, azulado, aqui, ó, dá para ver agora. Olha só, gente, as pirâmides, a gente consegue fazer um triângulo a partir do quadrado. Por quê? Porque um quadrado são 2 triângulos. Se a gente cortar o quadrado no meio, a gente vê que são 2 triângulos. Então, eu vou deixar da cor da minha pirâmide, que é um marrom escuro. Vou colocar tipo um mais escuro, assim, ó. Um marrom claro. E agora eu vou pegar aqui nessa parte aqui de baixo e vou rodar assim, ó. Aí ficou lá, ó. E coloquei no... Coloquei aqui. Ah, professor, mas como é que eu faço para mandar para trás? Vocês já estudaram essa parte aqui? Olha aqui, ó. Sabe aqui, tem uma área, tem uma zona legal aqui de trabalhar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vocês já trabalharam nisso aqui? Olha, eu fiz uma marquinha com a bolinha, olha lá. Olha só. Isso aqui, que nem o nome já fala, para frente e para trás, para frente e para trás. Só que se você olhar o primeiro aqui, ó, é para você ir para frente uma camada. Esse aqui é para ir para trás uma camada. Esse aqui tem o desenho de ir para frente com um monte de camada, como se fosse uma fileira de camadas. Então, ele vai para frente de tudo. E aqui é como se fosse lá para o fundo de tudo. Por quê? Se a gente tem um desenho que tem 5, 10 camadas, você pode querer ir lá para a primeira da frente de todas. Ou você pode querer ir só para uma camada, só uma frente. Só, não a todas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, olha só. Olha o que está acontecendo no meu caso. Eu tenho a pirâmide. Eu não quero que ela vá para o fundo de tudo. Porque no fundo de tudo está o céu. Então, eu não posso usar o para trás
gigante. Eu não posso usar esse para trás aqui, ó. Por quê? Porque senão vai ficar tão escondido que vai ficar atrás do céu. Eu quero esse aqui, ó, que é um para trás só do... Ah, eu tenho uma forma diferente. Eu simplesmente posso vir aqui na seleção, né? Clico na seleção aqui, que é a setinha preta. Vou clicar na setinha preta, vou clicar aqui nesse cenário aqui, ó, que é o deserto. Vou diminuir ele aqui na altura, que ele está muito alto, está lá no topo. Vou colocar ele aqui, ó. E agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar para ele vir para frente. Mais uma vez. Pronto, olha lá. Olha lá que legal. Virou minha pirâmide. Ah, professor, mas não são 3 pirâmides? É verdade. Tem um esquema lá no Egito que são 3 pirâmides, as principais. Então, você clica Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, copiar. Ctrl V, colar. Aí você coloca... Opa, não funcionou. Ctrl C, Ctrl V. Vai em duplicar. Copiar aqui, ó. Colar. Tem um botão de copiar e colar ali. Oi? Pode falar, Bia. Bia? Oi, peraí. Ô, Bia, seu microfone tá baixo. Bia, vou te pedir para você aumentar seu microfone. Eu não tô, sua voz está tão baixinha. Vai, pode falar. Fala. Por que tá assim? Gente, olha lá que legal. Olha, gente, vocês estão demais. Olha lá, gente, olha lá. Ah! Que legal, cara. Olha lá, deixa eu ver. Olha só, ele tá subindo. Olha lá, gente, ele tá subindo a pirâmide. Que louco. Muito bom, Bia. Gostei demais. Vocês estão impossíveis. Que legal. Beleza, acabei. Acabei, só que agora tem uma coisa. O meu cenário original é o 2. Então eu volto pro 2. Então, olha só, cenário 1. Gente, então olha só, eu tô no cenário 2. E o cenário 1 é um destino do deserto. E o cenário 3 é o destino da praia. Porque, sem querer, eu acabei fazendo um cenário lá e virou cenário 1 um dos destinos. E então, o meu lugar de origem é o 2. Mas não tem problema. Só houve uma variação de cenário. Se eu quiser, eu posso até fazer troca de cenário, mas não precisa, não. É só você saber que os destinos é 1 e 3. Porque eu trabalhei o deserto num cenário que era para ser o 1. Mas tudo bem, vocês entenderam. Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Voltei para o código. Agora, olha só, gente. Tem alguma coisa aqui, hein? Ó. O que nós vamos fazer, então? Clica na bandeira, clica na placa da praia. Vamos consultar aqui. O cenário da praia é... O cenário da praia é o 3. E o cenário do deserto é 1. Rafael, para não ter que fazer esses códigos de colocar a bandeira, tipo, ela muda. É só você fazer com que ela seja parte do cenário e não um ator. Entendeu? Você tá só você copiar e colocar no cenário. Peraí, B, desculpa, eu não entendi o que você falou. Pode repetir, fazendo favor? Assim, você tá, né, fazendo com que a bandeira apareça no cenário certo, né? A bandeira? Não, desculpa. Placa. Né? Eu tô fazendo... tá no cenário 2, que é o cenário de início. Só que aí, pra você não ter que fazer com que como é que é? Com que mude de fantasia, é só você colocar, em vez de como ser um ator, você coloca no cenário. Entendeu?
Você coloca no cenário. Nossa, B, eu acho que eu não entendi, sabia? Ó, é assim. Tá vendo aqui? Ó, eu vou mostrar aqui o meu negócio, espera. Tá aqui assim, né? Tá nesse cenário, aí tá... Deixa eu clicar no botão, então. Tá aqui a placa mata, né? Deserto, já mudou automaticamente. Por quê? Não tem nenhuma torre aqui, tem uma placa. Eu simplesmente vim aqui nos cenários. Aqui, ó. A placa tá no cenário. Mas como é que você vai fazer para ir para o seu... Mas, como é que você... Mas o meu projeto, ele tá colocando a placa como botão de ir. Como é que vai mudar de cenário? Como que você está mudando de cenário? É no botão? Tá. Hã? É no É, eu botão? coloquei no botão. Ah, não, mas então, o meu projeto é diferente. O meu projeto é assim, ó. Você tem aqui o palco. Se você clicar por que eu coloquei as placas como atores? Porque elas têm os códigos dentro dela. Olha só, o que está escrito na praia? Muda para o cenário 3, quando for clicado. Olha o que eu vou colocar agora no deserto. Façam comigo. No deserto, plaquinha valendo um ator. Quando esse ator for clicado, aparência mude para o cenário 1. Não tá a Trizinha na tela, Rafael. Mudo para o cenário 1. Oi? Tem jeito de você só... Ah! Você faz assim. Não, agora que eu vi que eu não estou compartilhando, perdão. Agora que eu vi que eu não estou compartilhando. Eu falei que você não estava compartilhando. Não, entendi. Olha aqui, voltou, agora estou compartilhando. O que eu estou fazendo, B? Olha só, a placa, ela vale um ator. Então, ó, o que está escrito nela aqui, ó? Quando esse ator for clicado, vai para o cenário 3, esse é a praia. No deserto, quando esse ator for clicado, vai para o cenário 1, porque o cenário 2 é o cenário de início. Eu fiz uma confusão e deixei o 2 como valendo o principal. E cenário 1. Então, olha só que legal. Valeu, deu play. Deu play, aí olha só, ele tá andando, praia. Outra praia. Opa! Tem que sumir o... Não valeu. Não valeu por causa que ele está configurado. Eu esqueci de tirar a configuração do bonequinho lá, aquela configuração de próxima... Aquela configuração que a gente fez para ele, continua valendo. De trocar a fantasia e... Peraí. Próxima fantasia. Olha só, vem cá. Quando a gente colocar isso daqui, a gente tem que fazer outra coisa. Sabe o que é? A gente vai ter que criar uma transmissão. Por quê? Porque vai ter que sumir as placas. As placas somem. Elas não podem ficar lá. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vem aqui, ó, e coloca uma transmissão. O que é transmissão? Transmissão é some. A gente vai vir aqui, ó, transmita uma mensagem. Transmita uma mensagem. Essa mensagem vai chamar some. Some. Aí eu venho aqui, ó, quando eu receber some, vai o quê? Hide. Que é em inglês, hide quer dizer ocultar. Vem aqui, ó, aparência. E aqui, ó, esconda. Então, quer dizer que eu criei uma situação, uma jogada, onde, quando eu clicar em um cenário, vai aparecer some. E esse some, ele é uma etiqueta. Tudo que eu colocar some, vai automaticamente sumir, mas aí tem um problema. Se eu clico em volta, não volta, porque sumiu. Então, agora eu sou obrigado a colocar mostre. Por quê? Porque se eu clicar no bandeira verde e ele esconder, depois não volta. Então, quando eu coloco o esconda, automaticamente eu tenho que criar o mostre lá na ponta. Por quê? Porque senão, quando ele não traz o projeto de volta aparecendo. Se você usa o esconda, você tem que saber usar o mostre. Então, o que eu fiz? Eu estou dentro da placa praia. Eu vou mudar para o cenário 3 e isso aqui vai sumir. Então, olha só. Tem que fazer a mesma coisa no deserto. Vou fazer de novo, aí vocês, quem teve dúvida, faz comigo agora. Transmissão já está criado. Transmissão já está criado, vale para tudo. Aí eu venho aqui, clico em controle, e venho aqui, ó. Quando eu receber some, de novo, vai
Oi, Bia. Mas por que você tem duas placas? Para 2 destinos. Eu só tenho uma mesmo. Você só tem uma? É. Por que você não fez a outra? Só tem 2 cenários. Clica nela aqui, ó. Clica na primeira placa. Aí você vem aqui com o botão direito e está escrito duplicar. Você duplica a placa, vai lá na área de criação e muda o nome e muda o texto. Duplica e muda o texto. Ó, o que eu tenho aqui agora? Eu criei. A gente tem que testar. A gente tem que testar. Ó, play, tá valendo, ó. Tá andando, beleza. Tá andando as duas placas. E eu vou clicar no deserto. Peraí, olha lá. Tá acontecendo alguma coisa. Já tá mudando sem eu fazer nada. Por quê? Porque tem esse... Eu vou jogar fora esse projeto aqui, ó. Tá atrapalhando. Ô, Rafael, sabe por que eu acho que tá mudando? Não é porque eu tinha colocado aquele esquema de próxima fantasia que a gente fez no começo da aula. Agora... mas vai lá. Você já tirou aquele do... Próximo cenário, palco? já paguei aquele próximo cenário, já paguei. Agora vai funcionar, quer ver? Ó? Primeiro, tem que voltar para o cenário de origem, que é cenário de origem. Primeira coisa, voltar para o cenário de origem, tal. Beleza. Agora, ó, código, beleza, tá normal. Agora vamos lá, ó, ele tá andando, com o pezinho andando, normal. Olha lá, tá mudando. Eu vou tirar tudo, eu vou desligar o gato. Peraí. Tá certo, eu tô mexendo numa coisa. Eu mexi no gatinho, mas não mexi no cenário, tá certo. O cenário tem código, eu esqueci disso. Não, aí agora vai funcionar. O código, eu tava com a bandeira verde ligada e tava com troca de código no cenário, eu esqueci. Beleza, então agora, ó. Beleza, agora vai dar certo, ó. Bandeirinha verde rolando. Então, ó, tá lá andando, o gatinho andando normal. Viu duas plaquinhas. Aí se eu clicar na praia, olha só. Praia. Sumiu as duas plaquinhas. Beleza. Aí agora eu cliquei para desligar. Quando eu clico no play de novo, a gente tem que fazer algumas configurações. Por exemplo, quando começar, ele tem que estar no cenário 1. De cara, ele tem que estar no cenário 2, de cara. Que é o cenário original. Então, quando eu clico aqui, não pode ser mais deserto, tem que ser cenário 2. E as plaquinhas tem que aparecer. Então, por exemplo, olha só. Se eu clico... olha só. Tá vendo esse mostre que eu fiz aqui na plaquinha? Não é para quando o ator for clicado. É na bandeira verde. A gente vai criar um outro código, que é da bandeirinha verde, que é o inicial do jogo. E é nesse lugar que a gente vai colocar o mostre. Quer dizer, quando eu recomeçar, as plaquinhas voltam. Mas isso não é quando o ator for clicado, é na bandeira verde. Aí eu clico, faço a mesma coisa na outra plaquinha. Então eu separo, eu coloco dentro da bandeira verde e eu vou sair fora aqui, ó. Sair fora aqui. Vou colocar o mostre dentro da bandeirinha verde. Agora sim, ó. Se o código ficar bagunçado igual o meu aqui, ó, você pode vir aqui e limpar blocos. Aí ele organiza. Estou muito grande para vocês verem, mas agora eu diminui um pouco. Então, o que a gente tem nas plaquinhas? Muda para o cenário desejado quando ela for clicada e vai sumir. E quando eu clicar na bandeirinha verde, volta. E o some, que é o comando, olha só. O transmita some só está na bandeirinha praia. Eu tenho que esse transmita some aqui, ó. Esse último bloco que está no... Esse último bloco que está aqui na plaquinha, aqui no quando o ator for clicado, transmita some,
eu não coloquei ainda na placa deserto. Então, quando você colocar no deserto, não vai funcionar. Então, a gente vem aqui, ó, transmita some também no deserto. Agora deu certo. Então, começou de novo, olha lá, ó, comecei de novo, voltou tudo ao normal, ó. Andou, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que deixar tudo pronto para quando a gente quiser voltar. Olha só uma das coisas que eu fiz no gatinho, então, para vocês relembrar. Tive que colocar mute para o cenário 2. Por quê? Porque se eu mudo para a praia, e aí depois eu quero clicar para recomeçar, ele vai continuar no cenário da praia. Então, a gente tem que forçar ele a voltar para o cenário que a gente quer. Aí, se eu cliquei na praia, ó. Aí foi para a praia. Se eu clico pause e clico para voltar, volta tudo. Se eu clico no deserto, olha lá, apareceu o deserto. Olha que legal. Isso é ótimo para dar uma aula de história. Ô, Bia, você tá entendendo agora como é que você pode fazer? Ô, Bia, essa aula que eu estou dando hoje é super importante para você fazer o seu projeto, porque você tem um projeto sem o planeta. A Bia, gente, ela está